Bom dia, Sheila! Bom dia, Grazi! Sejam bem-vindas! Saudade gigante, Sheila, Grazi, minha querida. Saudade do que a gente ainda não viveu. A gente vai se conhecer pessoalmente. Minha seguidora de todas as lives, Fernanda já está aqui com a gente. Dani, Fábio, nosso printador do momento, nosso querido. Bom dia! Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Né, Grazi? A gente só se conhece de ir nos cursos da Georgina, nos cursos de marketing, mas a gente vai acabar essa quarentena e a gente vai combinar um café aí para se conhecer. Sheila, saudade gigante, minha amiga, minha querida, espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A Fernanda está aqui com a gente. Já vamos dividir a tela aqui com a Fernanda. A hora voa. A gente vai dar uns minutinhos aí para o povo entrar, para a gente pegar um cafezinho, um chá. Bom dia, Bom dia. Janira. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem e contigo? Tudo ótimo. Então tá. A gente vai dar mais um ou dois minutinhos para o povo ir entrando. Enquanto isso, a gente vai acolhendo o povo que já entrou. Perfeito. Peraí que eu vou ajeitando, eu vou ajeitar aqui meu iPad. Tá. Pessoal, tá ouvindo bem? Tá escutando bem aí? Hoje já comecei de fonezinho para facilitar a minha vida e a de vocês também. Bom dia, Vitor Bruno, meu amigo, nosso parceiro também. Seja bem-vindo. Cara das tecnologias educacionais, tem uma empresa de ensino da língua inglesa online. Olha! Obrigada, Fábio. Aí, Fábio. É, Olha aí. obrigada, Fábio. Aliás, eu queria aproveitar para parabenizar o Fábio, porque o Fábio é um professor extremamente criativo e também tem uma capacidade de comunicação incrível com os alunos. E ele fez uma aula sobre culinária. Aliás, eu assisti e aprendi vários termos novos em inglês, adorei. E ele cozinhou para os alunos enquanto ele ensinava os termos. Então eu achei um barato. E, e, os, al- Sensacional. e os alunos ainda de quebra aprenderam a fazer um estrogonofe, que me deu água na boca. Que legal. Fábio, depois dessa grata aí da Fer, tá devendo esse estrogonofe ao vivo, hein? Quando acabar a quarentena, eu também vou querer. Ah, Também é? vou querer participar. Boa ideia. Já estão aqui com a gente também a Nayara, a Aline, sejam bem-vindas. O Vitor já deu um oi aqui para nós. É isso aí, vamos. Ah, ó, partiu. Vou dar um print nesse compromisso aqui, hein, Fábio? Queremos estrogonofe ao vivo. Tá registrado, hein? A gente vai cobrar. Pessoal, então vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas, né, que estão chegando, que já estão aqui conosco. Sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados e abraçadas também. E a regra da live qual é? Participem. A regra é essa. A gente quer que vocês interajam conosco. Há algumas coisas que às vezes a gente não dá conta de comentar ou de responder aqui, a gente guarda para a próxima, que é o que a gente fez da última live para essa também. Para quem é a primeira vez que está aqui conosco, eu sou a Janira Morelli Matos, da Domínio Pedagógico. A Domínio Pedagógico é uma empresa de assessoria educacional e capacitação pedagógica. Então, acompanhem, sigam a Domínio Pedagógico nas redes sociais. Vocês encontram o Domínio Pedagógico no Facebook, no Instagram e no YouTube também, no nosso canal. Todos os vídeos que a gente está fazendo aqui estão indo para lá. E em breve aí novidades com mais material, capacitação, formação e assessoria para as escolas e para os educadores e educadoras, pautados no momento que a gente está vivendo agora. Então, eu e os parceiros da Domínio Pedagógico estamos aí tramando alguns planos que logo, logo a gente já vai colocar em prática. Então, estou bem feliz de estar aqui mais uma live Domínio, mais uma hora do recreio e mais uma vez acolhendo a Fernanda. A Fernanda é minha amiga, né, de alguns anos já. A gente teve a oportunidade de se conhecer trabalhando juntas numa rede de escolas.
Trabalhamos por pouco tempo juntas nessa rede de escolas, mas a gente não se desgarrou mais. Sempre fazendo alguma troca de figurinha pedagógica e até então aí se organizando para colocar esse material de capacitação da domínio pedagógico em prática. Então, estou bem feliz, Fernanda, que é a segunda edição já desse tema, né, dessa live, que se chama O Futuro é Hoje, os desafios e possibilidades dos professores em período de quarentena, em período de isolamento. São muitos desafios, então talvez a gente poderia passar aí a quarentena falando dos desafios, mas a gente tem uma notícia boa, são muitas também as possibilidades. Então ficaríamos mais uma quarentena inteira falando aí das possibilidades também, e é o que a gente veio trazer para vocês hoje. Conforme eu já mencionei, a gente vai falar algumas coisas de comentários ou perguntas que foram feitas na outra live que não deu tempo, mas a gente não vai se apressar. A gente vai falar, claro, vai dar o nosso recado, mas vai interagir bastante com vocês, que também tem recado de vocês aí para dar. E se a gente vê que o tempo esgota, a gente se prepara para retomar daqui a 1 ou 2 semanas esse tema de novo, que está sendo bem legal. E foi muito legal receber, quero agradecer, né, os amigos e amigas, os professores, professoras, o feedback de vocês depois, no sentido de dizer, né, como é que foi a live, o que acharam, de comentar, de perguntar mais coisas. Esse retorno é bem importante para a gente estar se aprimorando, se preparando mais e melhor, né, e organizando, planejando o conteúdo que a gente vai conversar aqui também. Bom, já falei como que eu conheci a Fernanda e quero dizer para vocês que a Fernanda é psicóloga especialista em educação, né, trabalha em escolas, né, e trabalha autonomamente também, atende tanto as famílias, né, crianças e adultos, como os educadores e educadoras da escola. Então, tem uma vasta experiência aí para estar compartilhando conosco em relação ao que ela sabe e em relação ao que ela faz já na prática dela também. Fernanda, gratidão 1000 vezes é pouco, né, pelo teu aceite, pela tua parceria, né, pela cumplicidade que a gente já tem. E quero dizer para ti que toda e qualquer situação estamos juntas, assim como estamos juntas de cada pessoa que está aqui também acompanhando a gente. Com certeza. Quero passar a bola para ti e dizer para tu ficares à vontade, né, para reforçares aí para o povo que está chegando agora o que tu estás fazendo no momento. E a gente começa o nosso bate-papo sobre os desafios e possibilidades aí dos professores e professoras. Seja bem-vinda e vamos lá, tá contigo. Eu queria então te agradecer muito pelo convite. Queria dizer que é um prazer enorme fazer sempre uma parceria com você, porque realmente quando a gente encontra uma sintonia com uma pessoa, a gente tem que aproveitar, né? Usufruir isso. E acho que a gente encontrou uma sintonia. A gente se dá bem, as nossas conversas são muito ricas, né? Sempre muito bom. A gente tem muitas trocas. Hoje mesmo, né, antes de começar a live, a gente estava conversando um pouco sobre o que a gente falaria hoje, e aí a conversa vai crescendo, vão surgindo ideias, né? Isso é muito bom. Então, eu queria te agradecer. A gente faz uma live antes da live. Antes da live, exatamente. Exatamente. Então, eu queria te agradecer demais pelo convite e dizer que é um prazer enorme sempre estar fazendo essa parceria com você. E então, gente, como a Janeira falou, meu nome é Fernanda Fragelli, eu sou psicóloga, me especializei na área da educação. Hoje eu trabalho como psicóloga escolar no Colégio Arte Vida, com a coordenadora pedagógica do Arte Vida, Sheila, que está aqui na nossa live. Sheila, obrigada pela participação, viu? Também tenho uma gratidão enorme pela Sheila, porque aprendi demais trabalhando com ela e aprendo muito sempre. Que a Sheila também é uma pessoa que tem uma avidez por informação enorme, por conhecimento. Então, está sempre buscando, não se acomoda. Tenho uma admiração muito grande pela Sheila, pela profissional que ela é. E eu também faço um trabalho como autônoma. Eu trabalho no consultório, prestando orientação para as famílias. Então, eu atendo grupos de casais, aplicando o Programa de Qualidade na Interação Familiar, que é um programa que foi criado pela psicóloga e professora do mestrado e doutorado da Universidade Federal do Paraná, Lídia Weber, junto com as alunas dela do mestrado e doutorado. É um programa que é para ser aplicado com casais. Então, a gente trabalha com o aprimoramento de habilidades de pais,
trabalha o aumento do envolvimento afetivo dos pais com os filhos. Então, Marcelo, poxa, que legal, obrigada pela presença, Marcelo. Ô, Fer, Marcelo, quero registrar também a presença do Fernando, seu que Fernando, trabalhou conosco, né, na rede de exatamente. escolas Visão. Vou chamar ele de seu Fernando só para ele ficar bravo. O seu Fernando, que está chegando aqui agora. Doutor Marcelo, seja bem-vindo também. Acompanhei a live tua com a Fernanda ontem e foi muito boa, muito legal, bastante enriquecedora. Marcelo Obrigada, Sheila. Marcelo é psiquiatra da infância e da adolescência. Também a gente faz muitos encaminhamentos para ele, de alunos. E o Marcelo é uma pessoa muito acessível, muito boa de se trabalhar. Que bom que o Marcelo está participando aí. E aí eu faço esse trabalho de orientação de pais no consultório, então eu atendo grupos de casais aplicando esse programa do qual eu falei, e atendo os casais individualmente, ou o pai ou a mãe individualmente, quando a família é monoparental ou quando não é, né? O objetivo é trabalhar com a orientação de famílias. Eu não faço psicoterapia, ok? E faço esse trabalho também de capacitação de professores, no qual eu faço uma parceria com a Janira, faço esse trabalho, eu faço a capacitação socioemocional dos educadores e faço palestras também em escolas para falar desses temas de educação infantil e capacitação e desenvolvimento socioemocional de educadores. E então vou passar a palavra para você dar o pontapé inicial na live. Ou você quer que eu É, comece? Fala. O pontapé inicial já está dado, só para contextualizar um pouquinho. Já começamos, né? E a gente sabe que o tempo é curto, mas na nossa última live, que foi há 2 semanas atrás, primeira na realidade, né? A gente pôde trazer alguns dos desafios, né, que nós, quanto educadores e educadoras, estamos encontrando, né, aqui nesse período de isolamento. Mas foi bem bacana porque, junto com esses desafios, a gente trouxe muitas possibilidades também, né? Então, acho que é importante você, professor, você, professora, saberem que nós estamos juntos com vocês, juntos em todos os sentidos, no sentido de estar passando pelas mesmas coisas, né? Estamos em isolamento também, estamos passando pelos mesmos desafios, e juntas e juntos no sentido também de estar aqui para apoiar vocês. Uhum. Então, continuem não só acompanhando, mas compartilhando conosco também das suas sensações, das suas angústias, das suas dúvidas, porque a nossa conversa não vai parar por aqui, né? A gente vai continuar conversando bastante. Uhum. Então, a gente pode passar um pouco pela temática inicial do choque, né? Porque nós fomos trabalhar numa segunda-feira, de repente, no meio do expediente, a gente ficou sabendo que terça-feira a gente não trabalharia mais. Então, essa coisa do chão caiu e da gente passar aquela semana mais anestesiada, né? Tentando entender o que estava acontecendo, que na realidade é melhor a gente, nesse momento, parar de tentar entender um pouquinho, porque tem muita coisa nova acontecendo e bastante coisa que vai acontecer ainda. Falamos do desafio das escolas fechadas, né? Da perda do contato presencial com as crianças, com as famílias. Falamos também da situação de termos que nos adaptar e aprender as competências relacionadas na nossa profissão, né? Principalmente as novas as novas não, né? Mas as novas também tecnologias, né? No sentido de dentro do nosso comprometimento com a educação e com a escola e com as nossas crianças, estarmos preparados e preparadas, né, para tentar atender essas crianças. E quando eu digo tentar, é porque o principal, e é isso que eu gostaria de ressaltar do que aconteceu na live passada, é a gente estabelecer esse contato. Sim, somos cobrados por conteúdos, somos cobrados por muitas coisas, mas o principal nesse momento é estabelecer esse contato com as crianças e com as famílias, se não por uma obrigação legal, mas por uma obrigação social e por uma obrigação pessoal no sentido de que a gente gosta do que a gente faz, né? Professor e professora, se está nessa profissão, acredito e espero muito que é porque gosta. Então a gente tem sim esse compromisso, esse comprometimento de estar estabelecendo esse contato. Do jeito que der, no sentido de fazer o nosso melhor, mas não se cobrar tanto. Exatamente. Né? Porque a gente viu, principalmente nas primeiras semanas do ensino virtual,
uma autocobrança muito grande, nossa mesmo, né? E de todos os educadores e educadoras. Eu não consigo, eu não sei, eu tenho medo, e tem a família lá me espionando, e o meu coordenador, a minha coordenadora me cobrando. Então, eram muitas preocupações, a gente pôde falar um pouco disso. E Perfeito. hoje a gente vai continuar falando disso, a gente vai trazer outras questões, mas a gente vai dar o start na conversa de hoje, trazendo alguma situação que ficou da conversa da semana retrasada. Então, Fernanda, se tu quiseres trazer para nós aí um Perfeito. comentário ou um questionamento, e a gente vai conversando. Obrigada, Dineia, que acabou de entrar. Gente, Edneia! o Lucas que entrou agora, ele foi meu aluno, meu querido Lucas, saudade gigante que a Pro tem de ti. E a Margarida, essa elegantíssima senhora que entrou agora, é a senhora minha mãe. A sua mãe, que prazer ter ela aqui, que é, que alegria. que é minha mãe em primeiro lugar, mas é educadora também de mão cheia. Oi, mãe. Ana. Então, seja bem-vinda, mãe. A Margarida é psicopedagoga, é professora também. Oi, Lucas, te amo. Fernanda, vamos lá? Vamos lá. O que tu tens aí para nós? Então, Janira, na última live, a Lu, que é psicóloga, ela deixou uma pergunta que não deu tempo de responder. Ela colocou: e com relação às relações familiares dos professores, né? Como é que a gente poderia estar ajudando eles? Então, vamos começar falando sobre isso. Os Perfeito. professores, além de terem que aprender a ser YouTubers, né? A organizar as aulas e preparar as aulas através da tecnologia, do computador, eles também têm filhos, eles também precisam acompanhar as atividades escolares dos filhos, acompanharem a rotina dos filhos, também tem maridos, mulheres, casa para cuidar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o que eu penso com relação a essa pandemia? As pessoas perderam as suas redes de apoio, né? Então, os pais, as mães, perderam a ajuda das avós para cuidarem das crianças, ou dos seus funcionários para ajudarem na faxina da casa e nos cuidados com as crianças. Então, eles estão tendo que abraçar tudo sozinhos. Então, em primeiro lugar, é muito importante estabelecer uma parceria. O casal precisa estabelecer uma parceria entre si, na organização da família e dos cuidados da casa, sabe? É fundamental. Então, acho que não cabe machismo na pandemia, né? Não dá para a mulher ficar sobrecarregada, ou o homem também, né? Não dá para um dos dois ficar mais sobrecarregado do que o outro, né? E um se focar mais apenas em algumas funções. Os dois precisam dividir meio a meio, para que ninguém fique exaurido e estafado, porque isso só vai desgastar ainda mais as relações. E eu acho que o nosso objetivo é passar pela pandemia com saúde mental e física, né? Conseguindo passar bem por isso para que a gente possa retomar as nossas vidas de uma maneira integral quando isso terminar. Então, homens e mulheres precisam estabelecer uma parceria com os cuidados da casa e se dividir, né? Eu acho que é interessante, se for possível, organizar um ambiente funcional, onde você possa preparar suas aulas com tranquilidade, porque não dá para preparar a aula enquanto o filho está vendo televisão, enquanto o filho está brigando, discutindo. Então, arruma um cantinho da casa, se possível, um quartinho, para você poder preparar suas aulas com tranquilidade, para você fazer os vídeos, né? Enquanto isso, se os filhos forem muito pequenos, pede para o marido ficar olhando eles, cuidando deles, né? Outra coisa, uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla, mas que eu acho que é muito importante, a gente trabalhar o controle emocional, sabe? Porque tem pai e mãe que, quando a criança tem algum comportamento inadequado, a tendência é já explodir imediatamente. Só que agora tá todo mundo confinado dentro do mesmo ambiente. Se toda vez que as crianças tiverem um comportamento inadequado, o adulto explodir, isso vai gerando um ambiente de estresse, né? Todo mundo é contaminado por aquele estresse. E quando você explode, a sua emoção, ela ganha uma intensidade enorme. Muitas vezes você acaba perdendo o controle. Então é muito importante, veio a irritação, respira. Se for necessário, se retira do ambiente, fica um tempo sozinho, se acalma. E só depois que você se acalmar, você volta para lidar com a situação, tá? Até porque, como a gente tem falado nessas lives, até eu e Marcelo a gente falou nas lives que a gente fez também,
Os pais, eles funcionam como modelo de comportamento para os filhos. Então, o pai que tem um descontrole emocional na frente do filho, ele está ensinando a criança a reagir assim também em situação de estresse, de irritação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, fica muito atento às suas emoções e procura trabalhar o controle emocional. Se for necessário, Ô, Fê, fala. não, pode terminar, termina a tua fala, se for Se for necessário. necessário, fica um tempo sozinho para se acalmar, volta, sabe? Ninguém precisa ficar no mesmo ambiente o tempo todo. A pessoa precisa ter alguns momentos também que ela possa ficar sozinha, relaxando, sabe? Depois volta. Diga, você ia falar alguma Uhum. coisa? Eu ia mencionar, na verdade, não só validar, mas reforçar o que tu estás falando no sentido assim que nós, professores, professoras, estamos com a preocupação de alguma forma de preparar as aulas, né, para as crianças, para os nossos alunos, para os filhos dos outros, vamos Uhum. dizer assim, mas principalmente os professores e professoras que têm filhos também estão tendo que se preocupar com os seus filhos, na condição de pai e de mãe das situações normais do cotidiano, normais, mas muito afloradas, né, pela questão do isolamento, mas também com as suas obrigações escolares, com as obrigações escolares dessas crianças. Uhum. E a gente não pode deixar de mencionar que professor e professora são professores e professoras dentro da escola. Em casa são pai e mãe. Né? Eu, como filha de pedagoga, com uma família de educadores que venho, sei muito bem disso, assim, né? A pedagogia ou a sua didática, a sua metodologia, ela vai funcionar muito bem dentro da escola, dentro do seu ambiente profissional. Então, não se puna por isso, não se culpe por isso, não se autoflagele por isso, no sentido de, mas eu sou professor, ou eu tenho que ensinar meu filho, ou eu tenho que manter ali, né, uma paz celestial o tempo todo. Não. Corre sangue na veia, bate forte o coração, a gente tem emoções, a gente tem sensações, então a gente sabe que isso tudo é bastante desafiador. Então, como a Fernanda estava falando, a gente tem que, em primeiro lugar, né, eu insisto muito nisso, assim, estabelecer sim uma rotina. Né? E dentro dessa rotina, eu particularmente gosto muito de fazer lista, de cronograma, de tabela, de agenda. Às vezes fazer um cronograma, uma tabela, um rascunhinho mesmo à mão, que consiga dar conta da demanda, da necessidade da família. Porque se você tem a sua necessidade e precisa estar sozinho com as suas emoções e seus sentimentos, quanto adulto, quanto professor, professora que você é, seu filho ou sua filha também precisa do momento de ficar sozinho. Seu esposo ou sua esposa, né? As pessoas que moram na mesma casa, né? Para quem está no isolamento coletivo aí dentro de casa, também precisam. Uhum. Então, estabelecer essa rotina e não Exatamente. ficar se culpando quando não for possível dar atenção a alguma situação dentro de casa. Uma outra situação bem Só importante, para né? aproveitar o Vai, gancho vai. do que você falou, a rotina ela é muito importante porque ela dá uma segurança para as crianças e para nós mesmos também, né? Eu gosto muito de uma frase de uma metáfora que a Lydia Weber, que foi quem criou esse programa de orientação de pais, ela fala que a falta de rotina é como você descer uma escada sem ter corrimão para você segurar. Você Uhum, se sente mais inseguro, mais solto, né? uhum, Então, a rotina é muito importante, mas a gente não precisa fazer da nossa casa um quartel-general, né? Então, uhum, assim, a gente está uhum. vivendo uma quarentena. É, se a criança ela tem aulas ao vivo, ela vai ter o horário de aula dela, seja de manhã ou de tarde. Mas depois não precisa também fazer da rotina dela um quartel-general. Ela vai ter lá, é bom ter um horário fixo para estudar todo dia, e aí você vai escolher o horário em que você percebe que ela rende melhor, né? Dentro desse horário livre que ela tá. E aí, a partir disso, é, vocês têm que aproveitar as coisas boas da quarentena também, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de muitas vezes poder tirar um cochilo depois do almoço, coisa que a gente não pode, né? De poder, às vezes, acordar um pouco mais tarde, né? Se você não tem uma aula ao vivo para fazer de manhã, você pode acordar um pouco mais tarde. E se o seu filho não tem aula ao vivo de manhã, você pode deixar ele acordar um pouquinho mais tarde, né? Não precisa ser às 11 da manhã, mas pode ser até umas 9 da manhã.
eu acho que é um horário saudável, né? Ninguém precisa mais acordar às 6, 7 da manhã. A não ser que tenha. Só para reforçar que a Fernanda começou a falar para nós já das possibilidades. É, Então, não só umas possibilidades aí para um tempo futuro, mas possibilidades para agora também. Porque é claro que ninguém vai sentir saudade da quarentena, mas eu não tenho dúvida que nós vamos sentir saudade de muitas coisas que nós pudemos e podemos fazer ao longo da quarentena. E uma delas é essa. Quantas vezes eu me peguei indo trabalhar ou estando dentro da escola logo após o almoço? Ah, quem pudesse te fazer uma preguicinha de meia hora. E hoje eu posso, sem né? dúvida. Então, como é gostoso isso, assim. Então, Maravilhoso. só reforçando isso, né? Claro, claro. Realmente muito importante ter essa rotina, muito importante adequar essa rotina à família, mas não ter essa rotina engessada nem para você, adulto, porque não tem problema se você não conseguir cumprir a sua rotina. É importante ter para estabelecer essa organização, para manter aí uma lucidez também, né, mental, emocional, ao mesmo tempo para a gente dar conta dos compromissos, sejam eles familiares, né, domésticos ou profissionais. Mas quando eu digo que não tem problema, vou dar mais um exemplo de mim, assim, tem semanas que eu me sinto super produtiva, que, nossa, essa semana escrevi uma tese de mestrado aí, de tanto que eu produzi, foi sensacional. E tem semanas que não, como a semana passada. Só que após 50 e tantos dias de quarentena, quando eu vi que eu não estava muito produtiva e que eu estava insistindo e patinando, sentava na frente do computador e não funcionava tal, eu disse, deu. Vou parar de tentar e vou curtir o meu momento, minha semana de preguiça. Então eu olhava no meu cronograma o que eu tinha para aquele dia, para aquela semana, fazia o básico para dar conta dos meus compromissos, mas me permitia ou maratonar aquela série, ou dormir um Claro. sono mais prolongado, comer um pouquinho mais também. Então, A gente tem que aproveitar as coisas boas da quarentena. Tem que aproveitar, porque isso vai passar. Isso vai uhum, passar, né? uhum, Então, uhum. aproveitem. Aproveitem para ficar também sem fazer nada com seu filho, abraçado, descansando, vendo televisão, ou brincando com seu filho. Quantas vezes você não quis estar com seu filho e você tinha que trabalhar, né? E aí chegava em casa com aquela saudade, com aquela culpa de ter ficado longe dele. Aproveita, agora eles estão ali, né? Sim. Eu preciso. Ontem eu vi uma entrevista, agora foi um comentário meio ácido do entrevistado, mas eu ri tanto, porque ele falou assim: é, agora o personagem de Instagram que ama a sua família teve seus desejos atendidos. Agora está tempo É integral com a verdade. sua família, com seus filhos. Quantas vezes nós escutamos, até tipo dentro da escola, atendendo famílias, né? Um pai ou uma mãe dizendo, ai, tudo que eu gostaria era não ter esse sentimento de culpa por não ter tempo, Sim, né? sim, sim, A sim. gente escuta isso todo dia, assim, nos nossos atendimentos e quando a gente encontra as famílias na escola. Ai, mas eu não tenho tempo e eu me culpo. E aí a gente sempre faz aquele trabalho, mas não tenho sentimento de culpa porque você está fazendo o seu melhor, mas agora você tem tempo. Então você tem desculpas, mas você tem que transformar essas desculpas também em possibilidades, né? Exatamente. Na hora que Fala. na hora que não dá para ficar junto, ou que não está afim, ou que viu que já está por aqui para não ter que dar aquele grito que tu mencionasse, né? Para não se indispor, deixa claro. Qual é o problema de jogar a real para o seu filho, para sua filha? Olha, o pai ou a mãe está precisando ficar um pouquinho sozinho agora, né? Exatamente. Pode ser depois, pode ser daqui a pouco. Então, assim, muito mais do que dizer para a criança que ela não pode fazer ou que você não vai dar esse tempo para ela nesse momento, é dizer para ela: nós vamos fazer isso, mas daqui a pouco. Exatamente. Né? Você pode fazer isso, mas amanhã, enfim, converse com a criança. Exatamente. Né? Ela vai entender. Exatamente. Então, tenham uma rotina, mas não precisa ser 8 nem 80. Uma rotina equilibrada. E em alguns momentos. E você vai precisar dos seus momentos para descansar, para relaxar, para fazer alguma coisa que você gosta, para ficar com seu marido, com a sua mulher. E é importante. Não precisa manter a casa perfeitamente arrumada, né? Sabe, tá afim de descansar um pouco. Ah, mas aí tem gente que pensa, ah, agora eu não posso porque eu tenho que arrumar a cozinha, eu tenho que arrumar o banheiro. Deixa,
deixa, vai descansar. Deixa o filho descabelado, desarrumado. Deita e vai descansar, sabe? Não precisa se preocupar em ter a casa perfeitamente arrumada, né? E que tudo esteja nos eixos, né? Se permita relaxar um pouco também. Então é importante também, né? É importante sempre, né? Principalmente agora. Exatamente, exatamente. E Ô Fê, só para a gente dar um oizinho aqui para a Nives, maravilhosa que entrou, o João Vitor, a Vera, a também Nives também, pedagoga. a Nives é sensacional, ela está sempre prestigiando todo mundo. Obrigada, Nives. E entrou aqui também Cepal Timoski. Tá, CELP Autismo SC, que bacana. CEP Autismo SC, olha que gafe. Agora que eu li com mais pausa. Sejam bem-vindos, sejam Muito legal, bem-vindas. muito legal. Janeira, com relação às dicas para as famílias, eu acho que seria basicamente isso, tá? Teriam outras dicas para passar também com relação a regras, mas eu acho que também esse não é o momento mais adequado para a gente ser tão radical com relação a regras, a limites, sabe? Então eu diria assim, procurem manter uma rotina, porque é muito importante, mas não precisa, a sua casa não precisa se tornar um quartel-general, sabe? E agora, eu acho interessante que os pais, eles estão tendo a oportunidade de conviver intensamente com seus filhos, então eles estão percebendo o que é necessário modificar no comportamento dos filhos, né? E aí eu acho que é interessante porque depois que terminar a quarentena, eles podem trabalhar ainda mais em cima disso, né? Porque fala. Porque Não, pode continuar. para que as crianças modifiquem seus comportamentos, os pais precisam ter um engajamento com isso e às vezes precisam modificar seus próprios comportamentos. Sim. Então, eu acho que é o momento em que os pais também estão podendo exercitar um pouco mais o autoconhecimento. Porque quando a gente vive desafios, a gente tem a possibilidade de se conhecer melhor. Então, eu acho que é fundamental os pais terem o autoconhecimento desenvolvido para eles poderem ajudar os filhos, né? Quando você tem o autoconhecimento desenvolvido, você pode pensar sobre quais são os comportamentos que você está exigindo do seu filho, quais são os comportamentos que você está cobrando dele. E aí você pode reavaliar e mudar, sabe? Então, é um momento de você avaliar os seus comportamentos e aquilo que você está exigindo dos seus filhos, sabe? Porque tem muitos pais que não estão sabendo lidar com os filhos, porque alguns comportamentos, como agitação, resistência para fazer algumas coisas, atividades escolares do dia a dia, têm se intensificado nessa quarentena, sabe? Show. Um oizinho para Camila, que entrou aqui também. E outra coisa, Fernanda, ainda em relação à rotina, poucas pessoas conseguem estabelecer e cumprir, manter uma rotina no seu dia a dia, já nas suas atividades normais. Na quarentena, no isolamento, a gente sabe que é mais difícil ainda. Então, também vamos entender isso como uma possibilidade, né? Uma possibilidade de você, agora que você praticamente é obrigada a se organizar mais e melhor por estar nessa condição, de se acostumar a desenvolver, né, a estabelecer e a cumprir as suas rotinas, né? Então, cada uma vai encontrar a sua melhor forma para isso, se vai ser uma organização, um rascunho, uma agenda virtual, um quadrinho, mas é importante registrar, né? Ontem estava conversando com um grupo de professores e professoras e a gente estava falando da importância da gente estar registrando muitas das coisas que estão acontecendo ou que a gente está passando, está sentindo. Aí alguém comentou assim, eu não registro porque eu não vou olhar depois. Eu disse, não, pera lá, você não registra porque não vai olhar depois ou você não olha porque você não registrou? Qual é a ordem das coisas? Né? Pega um caderninho, um bloquinho, uma folha, deixa disponível e faça os seus registros, né? E além disso, a gente está falando bastante da questão da família, do educador e tal, mas a gente sabe que também tem muito educador e educadora que mora sozinho, mora sozinha,
Então, seja para quem mora em família ou para quem mora sozinho, tá isolado mesmo, não está com contato com ninguém, uma outra possibilidade ou outras possibilidades são transformar alguns dos desafios que a gente está obrigatoriamente encontrando agora em padrões de comportamento para o futuro também. E agora eu vou falar mais um pouquinho de mim. O que eu trago como um exemplo? Quantas coisas eu estou identificando no meu dia a dia dentro da minha casa e repensando a minha relação com as coisas, seja no sentido da economia ou da praticidade, e que eu não quero mais voltar a ter os mesmos hábitos que eu tinha. Uhum. Então, assim, eu encontrei alguns desafios, seja por eu ter mais tempo nesse momento de me analisar, de refletir sobre as minhas ações. Então, fazer as coisas com mais calma, né? Não são mais tão mecânicas as nossas ações. Então, na hora de descartar algum lixo, ou na hora de utilizar algum produto de higiene, ou na hora de fazer a comida. Uma das coisas assim que eu coloquei como um objetivo, e fica uma dica aí para todo mundo, eu já achava, mas de vez em quando dava uma deslizadinha assim, né? Eu não jogo nada de comida fora. Ah, Não sim. só, não só por uma questão de organização minha, por uma questão que a gente já deveria ter, né, de respeito com o alimento e tudo mais, e de economia, mas principalmente pelo momento, né, na circunstância atual, pelo momento econômico que a gente está vivendo e que a gente vai viver. Então é inadmissível isso. Então repensar isso, repensar a forma que tu utiliza muitos dos produtos dentro da tua casa também, dar mais valor, né? Tu começa Perfeito. a encontrar outro valor para as coisas, né, Perfeito. Fê? Eu tenho pensado muito sobre isso. Importante isso que você falou. As famílias, elas podem modificar agora a forma de se organizar também e implicar mais as crianças nos cuidados com a casa, né? Na Europa já é assim, né? Acho que nos Estados Unidos também. É só no Brasil que as pessoas têm funcionários trabalhando nas suas casas. Na Europa, as crianças são educadas desde cedo para ajudar nas atividades domésticas. Então, eu acho que é o momento da gente repensar isso em casa. Os pais já podem colocar as crianças para ajudar nas atividades domésticas, de acordo com as possibilidades dela, dentro da faixa etária de cada uma. Mas a criança, com 6 anos, o pai já pode pedir para ela esticar a roupa de cama, né? Não vai ficar perfeito, vai ficar amassado, mas deixa, né? Estimula ela a fazer isso todo dia, que ela vai desenvolvendo essa habilidade. E ela vai se sentindo competente, e isso vai afetando positivamente a autoestima dela, né? Coloca. E é uma coisa para colocar na rotina, tá aí um item, ó. Né? Exato. Então, acordou, tomou café, vai arrumar a sua Vai cama, arrumar sua cama. né? Faz isso como se E estivesse você, brincando, faz isso como se estivesse brincando de boneca, por exemplo, né? As crianças não na gostam. segunda-feira, na live tu e do Marcelo, eu vi que falaram, já estava mais para o final, da questão das gratificações, É muito legal trabalhar né? as gratificações. E o que eu diria, assim, ó, porque tem prós e contras, muitas pessoas entendem que tem prós e contras na situação das gratificações, mas qual é o problema de tu estabelecer uma rotina pautada nisso também? Por exemplo, você vai assistir sua série, o seu desenho animado, ou quer jogar um pouquinho no computador, beleza, vamos colocar isso no seu quadro de rotina, mas depois de você recolher, sei lá, a louça da mesa, Perfeito. arrumar a sua cama e tirar o lixo do banheiro. Gente, não subestimem as crianças. E isso eu menciono aqui tanto para os educadores e educadoras, para os seus filhos, para a sua família, como para vocês também orientarem as famílias nesse sentido. Então, vocês estão atendendo as famílias e as crianças, às vezes, com muitas angústias. Digam para as famílias, uma criança pequena, uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, ela dependendo da função até antes disso, né, algumas funções depois, ela tem muitas condições de estabelecer algumas pequenas funções junto com você. Às vezes você vai estar junto ali conduzindo, né, sendo auxiliar nesse momento, ajudando a pegar um copo na mão para colocar na pia, juntando um brinquedo do chão, mas a criança ela tem que ser responsável por isso. Exatamente. Ô Fê, Fala. antes de continuar, só para não perder, queria só trazer que o pessoal do CELP Autismo mencionou aqui, se apresentou para que eu pudesse conhecer. O meu nome é Tânia, sou educadora especial e fundadora da CELP. Morei 15 anos na França e me formei lá.
Tânia, desculpa a minha gafe, mas como eu não conhecia a instituição, né, acabei lendo aqui como se fosse uma sigla mesmo. Seja bem-vinda, fique à vontade para contribuir aqui conosco. Marcelo, obrigada também. A Tânia, ela continua aqui na França, mesmo que as famílias tenham condições financeiras, não tem mesmo Pessoas as trabalhando para elas. pessoas trabalhando para elas, Mesmo. né, em casa. É isso Então, tudo é mesmo. feito em casa, Tudo é Na né? E verdade, assim, desculpa. não, pode falar. Pode falar. Não, lá na França eles aprendem a ser autossuficientes. Nós brasileiros temos a Uhum. tendência de delegar diversos trabalhos para outras pessoas. Lá na França, se eles têm que fazer uma obra em casa, o pai vai ajudar, né? Tenho uma amiga que é casada com um francês e ele foi fazer uma obra no apartamento dele e chamou o pai para ajudar. Ele e o pai fazem, sabe? Eles mesmos arrumam a casa deles, lavam o banheiro, fazem tudo, homens e mulheres. E outra coisa, eles não desperdiçam comida. Eu acho que já é um hábito que vem da Segunda Guerra, depois da guerra. Eles passaram por guerras lá. E nós brasileiros, a gente tem aquela cultura da escravidão, né? De botar, de não desenvolver autonomia, principalmente os homens. Eu vejo os homens da idade do meu pai. Meu pai não sabe cozinhar, sabe? Nunca trocou uma fralda de criança. Isso te gera muitos prejuízos, né? Você fica dependente Uhum. dos outros. Como é bom você poder Isso. fazer as coisas sozinhas. Então, acho que é o momento de ensinar as crianças a desenvolverem essas Uhum. habilidades que vão ser importantes para a vida delas. E aí eu Uhum. fico pensando que as escolas, se for possível, porque eu sei que as escolas têm uma programação para cumprir que é exigida delas, mas se for possível, das escolas estimularem isso agora, nesse Uhum. momento, de trabalhar mais esses valores, essas habilidades, do que se preocupar com o conteúdo em si, né? Que eu Uhum. sei que é Uhum. importante, mas talvez não seja o momento mais propício para isso, né? Não, por todas as condições, eu acho, por todos os lados, né? Pelo lado do educador e da educadora, pelo que ele também está passando, está sentindo, então, pelos desafios que ele ainda encontra frente à tecnologia, mas que sim, vai ter que vencer esses desafios, a hora é agora, né? Então, muitos educadores e educadoras renegaram, né, o uso da tecnologia aí em sala de aula, na escola ou na sua vida por muito tempo e agora estão tendo que lidar com isso. Pronto, já estão lidando com isso, já faz parte da sua vida. Então, são Exatamente. muitos dos fatores. E eu reforço aqui o seguinte, pautada no que eu estava falando e no que a Fernanda acabou de falar. Não subestimem as crianças. Uhum. Elas têm competência, basta que vocês confiem. E essa palavra também é muito importante, confiança. Confie nas crianças, confie no seu filho, na sua filha, confie no seu aluno. E você, professor, professora, também tem a missão aí de transmitir, né, de fazer com que as famílias Uhum. entendam, pensem e ajam dessa forma. A importância de confiar nas crianças. A gente às vezes fica privando muito as crianças de determinadas situações, quando na verdade, gente, elas já estão anos-luz na nossa frente. Uhum. Então, deixa esse corpo se movimentar, deixa esse corpo aprender, Uhum. deixa esse corpo interagir, né? E fazer tarefas da casa Uhum. não só é uma necessidade, né, social, mas assim, ó, se o pai ou a mãe puderem, conseguirem, eles vão ter momentos assim que eles mesmos vão ver, eles vão estar aprendendo com o seu filho, com a sua filha, nos momentos de transição. Então, na hora de deixar o seu filho ou sua filha comer sozinho, né? Uma criança de Exato. 1 ano e meio, 2 anos já tem plena condições de segurar a colher e de comer sozinha. Ah, mas ele não consegue. Poxa, em menos de uma semana, se você sentar do lado do seu filho e da sua filha naqueles 10, 15 minutos, né? Ali da refeição e orientar, ora pega a colher, leva até a mão, ora deixa que se lambuze, deixa meter a mão no arroz um pouquinho, deixa dar o jeito dele, aos poucos vai se acostumando com o que é convencional na hora de comer, né? Vai utilizando os instrumentos, as ferramentas. Qual é o problema do seu filho e sua filha tirar o prato da mesa, ir até o local certo, jogar, sei lá, o ossinho, a folhinha, aquilo que não comeu, na horta? Então, olha quantas competências e quantas transições para essa autonomia da criança a gente pode trabalhar em questões simples.
esse é o papel da escola, mas esse é o papel da família também. E aí fica esse Exatamente. desafio. Eu estou vendo um comentário interessante aqui do CELP Autismo. Ela está dizendo: escutando vocês, estou tendo a certeza de que estou no caminho, pois parte do meu trabalho é desenvolver trabalhos de vida diários com eles, sobretudo Sensacional. alunos com transtorno do espectro autista e adultos. É muito interessante isso que eu estava pensando nisso que você está falando, e lendo esse comentário, eu fiquei pensando. É muito comum os pais no dia a dia, eles já se anteciparem para fazer as coisas para a criança, porque eles não querem que a criança suje a casa, né? Na hora de comer, às vezes eles já dão na boca porque não querem que suje, ou na hora de, por exemplo, a criança entrar na cozinha para aprender a fazer uma receita com a mãe, às vezes a mãe nem quer, porque a criança vai deixar cair ingrediente na mesa, no chão, vai sujar. Não, então deixa que eu faço, deixa que eu faço. E não deixa a criança desenvolver habilidade. E com o autismo, eu percebo que isso acontece também muitas vezes. Muitas famílias, por já considerarem aquela criança até incapaz, né? Não estimulam o desenvolvimento dessas habilidades nelas. Então, Eu até diria assim, ó, que não estimular nesse momento significa privá-la de aprender. privá-la de aprender. E muitas vezes E os... isso é Exatamente. terrível. E esse é um direito de toda criança, né? Ela está se formando, ela está se desenvolvendo, ela tem o direito de errar e de aprender. Então os pais precisam. Aí vai chegar um momento que você vai dizer, mas e isso não a criança, não só a criança que tem necessidade especial, todas as crianças. Eu quero que o meu filho, a minha filha seja autônomo, eu quero que ele aprenda isso, eu quero que ele se vire sozinho. Tá, beleza, que bom, chegamos num consenso, né? Todos queremos isso, mas o que você está fazendo para promover isso agora? E agora é o É momento agora. propício para isso, porque eles estão com tempo, né? E aí, Uhum. Janira, queria agora falar sobre um outro ponto também que a gente estava conversando que é importante os professores pensarem sobre isso, né? Que eu acho que com essa quarentena está ficando cada vez mais claro de que o papel do professor ele está mudando cada vez mais. Ele não é mais aquele sujeito que transmite informação para o aluno, né? Ele é um mediador da aprendizagem do aluno, né? Então, até você pode falar sobre isso melhor do que eu, mas hoje as informações estão aí, estão em todos os lugares, na internet. Então, o professor ele precisa ensinar o aluno a aprender, né? O aluno precisa aprender a aprender. E o papel do professor hoje é cada vez mais ensinar o aluno a aprender. Ensinar o aluno a fazer uma pesquisa, a validar uma informação, a saber distinguir o que é fake news, o que não, do que não é, né? Então eu acho que para que ele possa fazer isso, ele precisa ter um domínio sobre a tecnologia. Senão ele não vai poder Uhum. fazer esse trabalho. Então é o Uhum. momento dele começar a se jogar também, né? Uhum. Devagarzinho, sem desespero, mas é o momento, né? Fer, como é legal perceber o quanto a gente, eu e tu, né, já nos conhecemos. Porque tu falou em aprender a aprender, explodiram fogos de artifício de emoção aqui dentro de mim, porque a gente vai falar mais sobre o aprender a aprender. Acho que a gente já pode se preparar para uma live aí, no mínimo uma sobre isso. Mas o tema aprender a aprender, a gente já lançou na página da Domínio essa semana, que vai ser um tema de uma das primeiras capacitações que a gente vai desenvolver em breve, que é o seguinte: se fala do aprender a aprender há mais de 10 anos. Uhum. Né? E hoje, longe das famílias, longe das crianças, a gente percebe o quanto a gente deixou de lado, sendo em sala de aula, ainda, por incrível que pareça, transmissores de conteúdos. O Uhum. que também é uma forma que a gente faz de subestimar as crianças. Porque, Uhum. como tu muito bem disseste, o conteúdo está aqui a um clique da Uhum. criança, a informação está aqui a um clique. Uhum. E ela precisa aprender a aprender por quê? Para transformar essa informação em conhecimento de uma forma que melhor venha Uhum. a transcender para a vida dela. Uhum. Então, isso é sensacional, a gente vai voltar a falar disso em breve, e eu gostei das dicas que tu desse, né? De nas aulas virtuais, muito mais do que ficar se preocupando ali em ensinar e falar de conteúdos,
mas dar dicas, né, professor, professora, dar o caminho para que esse aluno chegue ao conhecimento, né? Fazer com que ele se interesse, fazer com que ele seja pesquisador e investigador, né, Fernanda? Exatamente. Eu estava conversando com um casal de amigos que tem um filho adolescente. E eles estavam falando que todo dia de manhã ele tem aulas online ao vivo. E que tem sido muito bom para ele, porque antes, quando ele tinha que levantar para ir para a escola, ele resistia muito em levantar cedo. E agora não, agora o pai vai lá, chama ele levanta da cama rapidinho, senta lá para assistir a aula online. E aí eu perguntei, tá, mas aí aquela aula fica gravada? Não, a aula não fica gravada. Tem a aula, acabou. Aí eu fiquei pensando, ok, então se ele tiver outras dúvidas depois, não sei, porque eu não sei que escola ele estuda, eu não sei como é que funciona. Então, mas aí fica, ele precisa aproveitar aquele momento para tirar as dúvidas, né? Provavelmente. E aí eu fiquei pensando, se ele tiver dúvida depois, ele entra na internet que ele vai encontrar outras aulas sobre o assunto, né? E aí eu fiquei, aí os pais falaram assim, ele tem gostado muito porque ele mantém uma rotina, todo dia de manhã ele tem aquele horário da aula que ele precisa assistir e é o momento que ele encontra os amigos, né? E aí, então eu fiquei pensando que o papel da escola é de mediar o conhecimento, né? De ensinar o aluno a aprender e de socializar o aluno, né? Muito mais do que de transmitir conteúdos, né? Porque isso a criança, o adolescente, ele vai conseguir fazer sozinho se ele aprender a aprender. Porque a gente tem Sim, hoje a tecnologia, a internet, né? sim, sim. Até eu fiz um desafio nas mídias da Domínio Pedagógico, então, tanto no Instagram como no Facebook, eu lancei na segunda-feira um postzinho para vocês, professores, professoras, famílias, todo mundo, irem lá responderem o que é aprender a aprender para vocês, porque a gente está preparando esse material e algumas ferramentas para as capacitações e lives e a gente quer ouvir vocês em relação a isso. Fernanda, para mim aqui o teu vídeo travou. Travou porque teve um Agora pico de voltou. luz aqui, acabou a luz. Tá. Agora voltou. Ô, Feira, a gente tem mais 6, 7 minutinhos. Uhum. Eu gosto, passa rápido demais, né? Quando é um bate-papo gostoso. Eu gostaria só de fazer menção a uma coisa que eu ouvi ontem, e aí passo a bola para ti se quiseres comentar algo a respeito, e a gente logo já vai ter que encerrar. Uhum. Ontem eu estava numa reunião com a equipe de educadores e educadoras da Escola Infantil Nosso Mundo, né, a qual eu sou coordenadora, e um educador, a gente sempre na reunião faz uma amistosa, uma rodada de cada um dizer como é que tá, né? Como é que estão os seus desafios e possibilidades, basicamente, o tema da nossa live a gente faz no início das reuniões. E um educador, dentro da fala dele, disse assim que, Janira, eu não tenho dúvida que quando a gente voltar a trabalhar presencialmente falando, eu vou sim, me dar conta de que tem coisas que eu deveria ter feito durante a quarentena e não fiz, né? Uhum. Durante o isolamento e não fiz. A gente vai sentir falta de ter tempo, ou Uhum. vai se lamentar por coisas que a gente poderia ter feito. Nossa, por que eu não fiz isso no isolamento? Por que eu não fiz isso na quarentena? Então, em relação a isso, tentando transformar como uma possibilidade, qual é a sugestão que eu dou? Vou reforçar, porque a gente já falou sobre isso no início em outros aspectos. Assim, registrem caderninho, bloquinho, papel, bloco de notas virtual, grupo no WhatsApp, qualquer coisa, registrem as ideias, registrem as coisas que tem para fazer e façam as coisas. Uhum. Como a gente falou já também, não se obrigando todos os dias, porque nem todo dia você vai conseguir dar conta de tudo, né? Até pela situação e a carga emocional que é grande, mas registrem as coisas e façam, porque você vai sentir falta desse tempo depois. Quero Ah, dar um oizinho para a Georgina e a isso. Tânia, né? Ela está perguntando onde é essa escola que eu trabalho. Tânia, essa escola ela fica em Coqueiros, aqui em Florianópolis. Depois, se tu quiseres, a gente troca mais um pouquinho sobre isso, tá? Não sei o porquê da tua curiosidade, mas acho bacana depois a gente fazer uma troca, eu e você também.
Uhum. né, Fer? Então, pensar nisso já. Eu acho que esse educador que fez essa fala ontem, ele antecipou uma ação que vai acontecer. Uhum. Vai chegar um momento que a gente vai dizer por que eu não fiz tal coisa enquanto eu estava na quarentena, né? Se Com, lá eu tinha tempo para isso. com certeza. Aproveitem as coisas boas da quarentena. Hoje tem um monte de live acontecendo. Às vezes a gente nem dá conta de assistir todas as É, lives, né? é. Mas é tão bom porque tantos profissionais aí competentes, eles estão se disponibilizando para passar conhecimento para gente, né? Para trocar experiência. Então, isso é uma coisa muito boa da quarentena, né? Enfim, aprender coisas que você às vezes quer aprender e não tem tempo, a cozinhar mais, fazer receitas, sabe? Poder fazer alguma coisa no dia a dia que você não pode fazer porque tem que sair para trabalhar, né? Quebrar um pouco a rotina. Ah, hoje, quarta-feira à tarde, é, tá. Claro, isso não vai fazer parte da sua rotina, mas às vezes é legal quebrar um pouco também. Ah, quarta-feira à tarde, vamos assar uma carne na churrasqueira, e vamos bater um papo, sabe? Porque isso você não vai poder fazer depois que acabar, né? Uhum, uhum. Aproveita para outro dia. Sexta-feira, eu e meu marido, a gente fez um encontro virtual com um casal de amigos que mora em Porto Alegre. Então, cada um começou 10 horas da noite, durou 3 horas. Ficamos batendo um maior papo. Oh, A gente com a nossa cerveja, eles com o vinho deles. E batendo um maior papo, sabe? Coisas que no dia a legal. dia a gente não faz. A gente esquece de fazer isso. Essa é a Uhum, coisa boa da uhum, muito quarentena, bom, né? Os laços realmente. afetivos estão se intensificando, a gente está se aproximando mais das pessoas. O Dia das Mães está chegando, né? Então, também pensar em possibilidades para estar celebrando com a sua família dessa forma virtual. Na Páscoa, eu recebi aqui em casa de surpresa da minha mãe e da minha irmã uma cesta de Páscoa e tal. E aí eu recebi a cesta, mas com o seguinte recado: espere a gente receber a nossa também para a gente tomar esse café juntos. Foi tão legal tomar esse café virtual junto com Ah, elas, assim, e tem, fazer essa troca. Então, realmente é sensacional. tem. Fer, 2 minutinhos, um para mim e um para ti, pode ser? Pode falar. Então tá. Pessoal, a gente vai voltar a se falar em breve, tá? Então continuem acompanhando o Domínio Pedagógico aí nas mídias sociais, Domínio Pedagógico no Instagram, nosso canal no YouTube, no Facebook também, não só para as lives, mas a parte de capacitação. Toda e qualquer dúvida, façam contato com a gente, né? Não é para a gente ficar restrito aqui essa 1 hora que o Instagram dá para a gente, que é um pouquíssimo tempo. A gente vai voltar a se falar em breve. Acompanhem e eu não tenho dúvida que nós vamos encerrar essa live aqui agora e eu e a Fernanda já vamos começar a planejar a próxima. Fernanda, 1000 vezes obrigada, agora é pouco para ti, né? Mais uma vez, muito obrigada por tu estares aqui comigo, pela nossa parceria, pelas nossas trocas, que são sempre muito significativas e eu, particularmente, sempre aprendo muito contigo, tá? Obrigadão, Fer. Bom, a recíproca é verdadeira, não preciso nem repetir. Exatamente isso. Eu também aprendo muito com você, adoro participar das lives com você. Queria dar boas-vindas para Suzana Centenário. Suzana, obrigada, sempre me prestigiando. É um prazer. Suzana já trabalhou também lá no colégio que a gente trabalhou. Enfim, gente, A Carla também entrou aqui no finalzinho. Carla, Acompanha a gente, Carla, que vai ter vai mais. ter mais. Então, gente, aproveitem as coisas boas da quarentena e professores, comecem a repensar o papel de vocês. Usem a tecnologia a favor de vocês, sabe? As coisas estão mudando e acompanhem as mudanças e aproveitem as mudanças a favor de vocês, né? E Isso. é isso. Muito Nives, vou obrigada. colocar a família do Titãs aqui também, então, tá? A Nives está dizendo que vai sair da nossa live e vai ouvir família do Titãs. Vou colocar aqui também para a gente ouvir em consonância e para a gente ouvir juntas, tá? Olá, André. O Fábio dizendo para a gente que foi excelente. Gente, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui conosco. Continuem compartilhando, acessem aí as redes sociais da psicóloga Fernanda Fragelli e da Domínio Pedagógico também, para a gente estar alinhando aí os nossos ponteiros e conversando sempre, tá? Perfeito. Vai acabar? Vai acabar. Vai! Andrezinho, obrigada por ter entrado. Nives, muito obrigada. Fábio, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo, gente. Até a Isso, próxima. gente. Brigadão, beijo! Beijo, até Beijão. a próxima. Tchau. Epitáfio.